Olá, estamos começando mais um programa Livres Ideias, hoje discutindo as mudanças climáticas e os impactos ambientais causados pelo homem. O programa Livres Ideias é uma produção do Cenas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a pousada Relíquias do Tempo, a mais aconchegante hospedagem aqui em Diamantina, de arquitetura colonial e quartos e apartamentos extremamente confortáveis. Convido você a conhecer essa pousada aqui no centro da cidade, na rua Macau de Baixo, número 104. Gostaria de agradecer a presença hoje, discutindo com a gente esse tema, dos professores Guilherme Campos, professor de Biologia, e da professora Dailma Rocha, professora de Geografia, ambos professores no Cenas Pré-Vestibular e Concursos. Bom, pessoal, ano após ano, a gente tem registros das temperaturas mais quentes no planeta. Então, 2016 foi o ano mais quente da história, seguido de 2015, depois 2014, 2013 e assim já por vários anos. Então não é surpresa para ninguém que a temperatura na Terra vem subindo. O que tem gerado polêmica é se esse aquecimento global é provocado pela ação do homem ou se é um fenômeno exclusivamente da natureza, né? Bom, Guilherme, e aí, como é que você desvenda essa polêmica para a gente? Pois é, Emerson, a gente tem que levar em consideração vários fatores. Primeiramente, o aumento de temperatura é natural. Não só o aumento da temperatura, como todas as outras alterações de ciclos biogeoquímicos e estabilidade no planeta. Só que o homem, por vários fatores, alguns deles podem ser prevenidos, outros não tem como evitar, né? Até pelo bem geral da humanidade. O homem influencia de forma ativa, ele faz um aumento vertiginoso nessa variação ambiental. E vale ressaltar que não é só a temperatura. A gente tem outras variações no planeta que estão sendo seriamente modificadas por ação antrópica, por ação do homem, né? Então o homem sim tem uma colaboração ativa com o aumento da temperatura mundial, mas isso já é algo que acontece naturalmente. Então, para ficar claro para a nossa audiência, o fenômeno do efeito estufa, que é o principal causador do aquecimento na Terra, certo? Ele é um fenômeno, então, natural, acontece no planeta... Desde quando se entende por planeta. Desde quando se entende por planeta, né? Desde que talvez tenha se criado uma atmosfera, né, no planeta. Há esses ciclos, de fato, entre aumento da temperatura e esfriamento da temperatura, as eras glaciais, né? Pois é, Emerson. As glaciações acontecem assim, desde quando se tem registro, né? Historicamente. Dentro dos 4,6 bilhões de anos da Terra. Então é cíclico, esse aumento e redução da temperatura. Só o que a gente vive atualmente é um aumento desproporcional causado aí pela ação do homem, especialmente a partir da emissão de gases do efeito estufa. Exatamente. Eu gosto de falar que ela é cíclico, mas não são ciclos concêntricos. Ou seja, são ciclos, mas ciclos de tamanhos diferentes. Então não estaria para mais... estaria um pouquinho diferente, não é só cíclico, é aspiralado, que vai fechando cada vez mais esse ciclo. A gente está fazendo com que as glaciações se tornem mais próximas, né? A gente está fazendo com que essas modificações ambientais que já acontecem em muitos e muitos anos se tornem mais próximas. E isso não é algo muito vantajoso do ponto de vista da espécie humana, né? O efeito estufa é algo natural, plenamente natural. Inclusive, sem esse efeito estufa, não existiria vida na Terra, né? A gente retém a radiação solar. Parte dessa radiação solar ela vai ser liberada para o espaço de novo em radiação infravermelho e parte vai ser retida graças à nossa camada de ozônio. E isso faz com que à noite a gente tenha uma temperatura amena, né? Do contrário, à noite a temperatura cairia abaixo de zero. Mas, se a gente for pensar numa esfera enorme, gigantesca, né? Essa uma esfera muito grande, e essa esfera fosse recoberta por verniz. Essa é a proporção que a gente tem do planeta Terra e a camada de ozônio. A camada de ozônio seria essa única camada de verniz. O que nós, seres humanos, estamos fazendo é aumentar a espessura dessa camada. E se a gente fosse parar para pensar em proporções hipotéticas, que 60% da radiação solar saía e 40% ficasse retida, aumentando essa espessura da camada de ozônio, a gente aumenta também a quantidade que está ficando retida. E dessa forma, se a gente retém mais radiação solar,
que lembrando, nesse momento ela deixou de ser radiação solar e passou a ser infravermelho, essa radiação ela vai permanecer e vai manter nosso planeta mais aquecido do que deveria. Isso é natural, é essencial para a vida que essa radiação aconteça, mas o ser humano está aumentando esse índice por várias causas, a principal delas a emissão de gases estufa, né, como CO2, metano. Entendi. E quais são as consequências desse aumento da temperatura? Aí agora eu queria começar essa pergunta com a professora Daiane. Para nós, seres humanos, o que a gente pode esperar de consequência do aquecimento global? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né, Emerson? Primeira vez que eu venho participar pelo Cenas, um tema, né, muito presente nas mídias, enfim. É como o Guilherme falou, é um efeito natural, né, intensificado pela ação do homem e as consequências são variadas. Se a gente pegar o efeito estufa, obviamente é a temperatura, né, o aumento da temperatura média do planeta. E isso tem consequência na hidrografia, tem consequência nas lavouras, enfim, em todos os sentidos. Quando ele fala, né, da entrada, uma entrada maior do raio ultravioleta, né, UV, nós poderemos mais tarde termos cataratas, né, aumento de catarata, câncer de pele, né? A própria lavoura, em determinado momento, se ela começa a brotar, vamos assim dizer, ela sofre esse efeito, né? Nas águas, os peixes, dependendo da espécie de peixe, ela começa a morrer, até porque a questão da chuva ácida também. Então, é tudo um efeito ciclo, como o Emerson falou. E só para complementar essa sua pergunta, quando a gente fala que vários fenômenos são naturais, e obviamente intensificados pela ação do homem, a gente tem que pensar que a chuva ácida, nem sempre ela é somente a ação do homem, né? Então, quando a chuva ela tem um pH abaixo de 7, ela já é considerada ácida, né? Abaixo de 5, mais ácida e tem todo aquele problema, tá? Então, a gente tem aumento da temperatura do planeta, a gente tem, quando falamos da chuva ácida, a gente tem destruição de monumentos, né? A gente tem a questão do peixe, eu já falei, a questão das florestas, determinadas espécies elas não resistem e acabam morrendo também, né? Quando a gente fala a questão da água, podemos lembrar dos fenômenos El Niño e Laninha. A gente estava discutindo aqui, eu e Guilherme, a gente lembrando a importância dos plânctons, né? Que retém o carbono e libera o oxigênio. Então essa mudança de temperatura das águas também é um fenômeno que está acontecendo também. É uma consequência também do aquecimento global. Obviamente, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, né? A gente tem todas essas sequências. E um colapso do clima também, né? Com certeza. Às vezes, algumas pessoas já me perguntaram, especialmente alguns alunos, chegaram com a seguinte questão: mas se a Terra está aquecendo, então determinada região não era para estar fazendo frio nessa época, ou o contrário, ou então não era para estar chovendo naquele lugar e agora está chovendo. Mas essas pessoas geralmente não percebem que não é, apesar do aquecimento ser prolongado ao longo do tempo, o que ele gera é também um colapso do clima. Exatamente. Então, eventualmente vai chover ou vai nevar onde nunca nevou e onde nunca você teve uma pancada de forte tão forte, né? Mas a consequência mais perene é realmente o aquecimento, né? Isso. E quando a gente fala dessa questão de chuva em determinados locais ou secas em outros, o próprio fenômeno El Niño e Laninha causa isso. Esse ano nós fomos um período do El Niño, então causou uma seca maior ainda no Nordeste, uma chuva, né, uma precipitação maior no Sul. O nosso inverno foi bem mais quentinho, então é o fenômeno, né, isso é questão natural. Óbvio que com a alteração da temperatura média do planeta, isso também vai alterando, tá? Tudo bem. Um outro ponto interessante desse colapso do clima é que, por exemplo, alguns livros didáticos sobre geografia, sobre clima, tiveram que ser alterados recentemente para incluir o Brasil na região propícia a furacões. Isso, né? os ciclones, Especialmente na região sul do país, a gente tem que até então não havia registros, né, desses fenômenos, agora já
já há esse... Justamente devido já a essa essas... jurisprudência Exatamente. aí de furacões e ciclones. Né? No Brasil é tido como ciclone intertropical, né? Ele forma na água, em alto mar. Alguns especialistas alegam que furacão, tornado e ciclone é a mesma coisa. Outros, né, especialistas alegam que o ciclone se forma em alto mar, quando contato com o continente ele transforma ou tornado ou tufão, dependente da região. Né? A costa oeste do Pacífico ele é tufão. A costa leste, já Estados Unidos, ele é tornado. Então depende muito de região, né? E além de que nomes diferentes, né, regiões diferentes, a própria temperatura da água, a própria temperatura, né, essas mudanças de temperatura influencia ou ciclone ou tufão, né? Devido à pressão da água, né? Seria legal o da física estar aqui para explicar melhor, mas como leiga em física, né, só a questão da pressão da água, temperatura, tudo isso está influenciando. Né? Só para complementar, Emerson, as próprias massas de ar. Então, se a gente tem uma elevação do nível do mar, derretimento da geleira, essa massa polar antártica que vem trazendo o nosso friozinho, ela já tem uma alteração também. Tá? Bom, então para continuar conversando esse papo aí sobre as mudanças climáticas e os impactos ambientais causados pelo homem, eu convido você a esperar o próximo bloco. Até lá!